E aí, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre óxidos. Vamos lá. Definição primeiro, né? O óxido é um composto binário, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Composto binário é porque ele é formado por dois elementos químicos. Então, repara, olha, em todos esses óxidos que você está vendo aqui, né? O oxigênio é o elemento da direita, ele é o ânion, tá? Então significa que ele é o mais eletronegativo. Então repara, aqui já temos uma observação. O OF2 e o O2F2 não são óxidos, são fluoretos, porque o oxigênio é menos eletronegativo do que o flúor, tá? Nos óxidos, então, o NOx do oxigênio é menos 2. Repare então aqui, olha, o CaO é um óxido, o cálcio tem carga mais 2 e o oxigênio vai ter carga menos 2 ou 2 menos. É a mesma coisa, tá? E aí a gente tem uma classificação, a gente tem vários tipos de óxidos, né? Óxidos ácidos, que são moleculares, óxidos básicos, que são iônicos, o óxido neutro, óxido anfótero e o óxido duplo. Vamos dar uma passada nesses óxidos aí agora. Vamos começar pelo primeiro, que é o óxido ácido, tá? Então, o óxido ácido são óxidos que são formados por ametais, né? Então, o ametal mais o oxigênio. Botei essa tabelinha aqui para a gente lembrar que os ametais eles estão aqui, ó, né? São esses amarelinhos, tá? São esses caras aqui que ligados ao oxigênio formam óxidos ácidos. São ligados com o oxigênio por uma ligação covalente, né? E, consequentemente, eles reagem com água e reagem com base, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessas reações, olha. O óxido ácido, quando ele reage com a água, ele produz um ácido. Então, por exemplo, o CO2, quando reage com a água, forma aqui o ácido carbônico. Né? É só você juntar aqui, olha, H2, o carbono e 3 oxigênios. Então, H2CO3. Né? O SO3 mais água, juntando tudo também, você vai ter H2SO4, que é o ácido sulfúrico. N2O5 mais água, então você vai ter H2N2O6. Nesse caso aqui nós temos duas moléculas do ácido nítrico, né? Duas de HNO3, certo? Um dos problemas ambientais causados por esses óxidos ácidos é a chuva ácida. A chuva já é naturalmente ácida por causa desta reação aqui, deste óxido que está em grande quantidade na atmosfera, né, que é o gás carbônico, que forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então a chuva já é ligeiramente ácida. E aí, por causa da adição desses óxidos de enxofre e nitrogênio, em função de automóveis, de indústrias e até algumas fontes naturais, como vulcões, né? Esses óxidos então reagem com a água que está no ambiente, então a umidade do ar, né, o vapor d'água, da evaporação natural dos corpos hídricos. Então esses óxidos reagem com a água e formam aqui esses ácidos que são ácidos fortes. E aí você tem ali uma chuva realmente ácida, né? Quando o pH baixa de 5, fica ali 4 e pouco, 3, então é uma chuva bem ácida. E aí você tem a mortandade de peixes, a diminuição do pH do solo, então são consequências aí desse problema ambiental que é ocasionado por esses óxidos ácidos, certo? Beleza. Então, olha, eu vou mostrar algumas reações também dos óxidos ácidos quando eles reagem com base. E aí eles vão produzir sal e água. Então, repara que nós temos o CO2 reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base, né, bem conhecida. E aí esse CO2 ele forma aqui o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai gerar esse íon aqui que é o carbonato. Então, esse carbonato em contato com o sódio do hidróxido de sódio, eu vou precisar de 2 sódios, né, que tem carga mais 1, para neutralizar essa carga 2 menos do íon carbonato. Então, forma aqui o sal, que é o carbonato de sódio, e água. Tá? Vamos precisar botar um 2 aqui, olha, para balancear esta reação. Né? Aqui eu tenho um sódio só e aqui eu tenho 2. Então, um 2 aqui balanceia essa reação. Ok? Um outro exemplo. O SO3, que é um óxido ácido, né, reagindo com a base hidróxido de alumínio. Então, repara, o SO3 em água ele vai formar aqui o ácido sulfúrico, que vai liberar esse íon que é o sulfato.
que tem carga 2-. Ele vai, então, reagir com o alumínio mais 3 da base. Então, alumínio mais 3 com SO4 2-. Vamos aqui, olha, tentar equilibrar essas cargas. Eu vou precisar de 2 alumínios e 3 sulfatos, né? Que aqui eu vou ficar com mais 6 no total e menos 6 no total dos sulfatos. Então, precisei de 2 alumínios, Al2 e SO4, 3. Para balancear essa reação, a gente vai precisar botar um 2 aqui no alumínio, tá? Porque aqui eu tenho 2 alumínios, certo? E eu vou precisar botar um 3 aqui na frente do SO3, que aqui eu tenho 3 enxofres. Dessa forma também vou formar 3 águas. Ok? Falar um pouquinho agora da nomenclatura desses óxidos, tá? Eu tenho aqui um prefixo que é proveniente do número de átomos de oxigênio. A gente soma a esse prefixo óxido, de um outro prefixo que é proveniente do número de átomos do elemento que está ligado ao oxigênio. Vamos exemplificar que vai ficar mais claro. Então, repara aqui, ó, Cl2O3. Eu tenho 3 oxigênios, então trióxido, tá? O prefixo tri indicando 3, trióxido de, e aí eu tenho 2 cloros. Então, eu coloco aqui dicloro. Então, esse di fazendo referência aqui que são 2 cloros. Dessa forma aqui, olha, são 2 oxigênios no dióxido de carbono. Aqui eu só tenho um, monocarbono. Esse mono aqui a gente não precisa colocar, pode ficar só carbono, tá? Então fica dióxido de carbono. Aqui no caso eu tenho um monóxido, porque eu tenho um oxigênio só, de dinitrogênio, porque eu tenho 2 nitrogênios, certo? Então é simples, é só usar aqui tri para 3, di para 2, tetra para 4, penta para 5 e assim vai. Bom, agora vamos falar dos óxidos básicos. São óxidos de metais, né? Metal com oxigênio. Principalmente aqui, olha, esses metais aqui da família 1A, 2A, tá? Então, o metal ligado ao oxigênio é uma ligação iônica, ok? E aí eles reagem com água também e reagem com ácidos. Então, olha, os óxidos básicos reagindo com água, eles vão produzir uma base, tá? Por isso, óxidos básicos. Então, olha, Na2O reagindo com água, esse sódio vai juntar aqui, olha, com a hidroxila, que é proveniente da água. Então, Na+, e o OH- vai formar o hidróxido de sódio. 2 sódios aqui, vamos colocar um 2 aqui para equilibrar, certo? E aí, ó, reage com água produzindo uma base. Um outro exemplo, CaO mais água. O cálcio, então, ele tem carga 2+. Eu vou colocar aqui a hidroxila, que vem da água. Como são 2 cargas positivas e a hidroxila tem uma carga negativa só, a gente vai colocar 2 hidroxilas. Então, vai ficar CaOH2, certo? Aqui já está balanceado. Um cálcio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios, certo? Tá certinho. E os óxidos básicos reagem com ácidos e vão produzir sal e água. Então aqui eu tenho o óxido de cálcio com o HNO3, né, que é um ácido, o ácido nítrico. Esse ácido nítrico, então, ele libera o íon NO3-, o nitrato, e o cálcio vai liberar ali o Ca2+, né, que é a carga do cálcio. Repare então, olha, não está zerando, né? Esse cálcio tem carga 2+, e o nitrato tem carga -1. Vou precisar colocar um outro nitrato aqui, olha, para poder zerar essa carga. Então, repara, eu vou ficar com CaNO3,2. Foram 2 nitratos. E mais a molécula de água, certo? Para balancear, um 2 aqui na frente do H, porque aqui eu tenho 2 hidrogênios, tá? Nomenclatura: óxido de metal e a carga dele. Essa carga, às vezes a gente coloca, às vezes não, né? Essa carga é algarismo romano, tá? E aí os caras que têm NOx fixo, né? Você não precisa colocar a carga, que são os elementos da família 1A, os elementos da família 2A, a prata, o zinco, o alumínio, certo? Se for um elemento que não tem NOx fixo, a gente precisa colocar a carga. Vamos ver uns exemplos aqui, olha.
Na2A, o sódio é da família 1A, então não precisa botar carga, fica simplesmente óxido de sódio. O ferro aqui, olha, já não tem carga fixa, você vai precisar colocar carga. Então vai ficar óxido de ferro. Vamos ver a carga do ferro, olha. O ferro aqui, olha, ele está ligado ao oxigênio. A gente falou que nos óxidos, o NOx do oxigênio é -2. Então, para zerar esse -2, a carga do ferro tem que ser aqui mais 2. Então, eu vou colocar óxido de ferro 2 em romanos, tá? Eu tenho aqui o óxido, pode ser o óxido ferroso também, né? Esse oso indica menor NOx. A gente viu isso em ácidos, tá? Na aula de ácidos. Depois, se você quiser dar uma reassistida lá para dar uma lembradinha, é sempre bom, né? E aqui, olha, o outro exemplo do ferro é Fe2O3. Repara que aqui, olha, o ferro já está com uma carga mais 3. Ó, é um composto iônico, né? Quando a gente cruza essas cargas, eu vou ficar com Fe2O3. Então, óxido de ferro 3, certo? Ou férrico, né? Porque eu estou com a carga do ferro maior. Oso para menor NOx, Ico para maior NOx. A gente falou isso lá em ácidos. Ok. Óxidos neutros. Então, característica dos óxidos neutros, ou também chamados de indiferentes, são que eles não reagem com água, eles não reagem com ácido, eles não reagem com base, eles não reagem com nada. Tá? São esses três aqui. É meio decoradinho, tá? Que é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, né? E o monóxido de dinitrogênio. São apenas esses três óxidos que não reagem com nada. Então, são chamados de neutros ou indiferentes, certo? E aí a gente tem óxidos anfóteros. Essa palavra aqui, anfótero, ela significa que ele pode ter um comportamento de ácido ou de base. Então, ele pode se comportar como um óxido ácido ou como um óxido básico, dependendo de com quem ele está reagindo, tá? Então, eles são formados por elementos de eletronegatividade intermediária, ok? Os mais importantes é o trióxido de alumínio e o óxido de zinco, certo? São esses dois. E os óxidos duplos são formados pela união de dois tipos de óxido de um mesmo elemento. Então, eles têm essa fórmula geral aqui, olha, um elemento com 3, né? 3 desse elemento e O4. Alguns exemplos, olha. Fe3O4 é a junção do FeO com Fe2O3. Né? Então, se você juntar aqui, olha, eu vou ter 3 ferros e 4 oxigênios. Então, Fe3O4. Mesmo esquema aqui, olha, para o Pb3O4, né? Seria a junção do PbO com PbO2, certo? 2 desse PbO, né? Nesse caso aqui, olha, Pb3, 2 desse chumbo aqui, com mais um aqui, e 4 oxigênios, que são 2 oxigênios aqui e 2 aqui, certo? E por último, os peróxidos, tá? Os peróxidos têm uma característicazinha diferente, né? Porque eu tenho 2 oxigênios nessa molécula aqui, e esses 2 oxigênios vão se ligar entre eles, né? E aqui no caso, ó, esse elétron aqui que está em uma cor mais clara, né? Eu diria que em cinza, ou um rosa claro, né? Ele vai estar ligado aqui a um outro elemento, tanto nessa ponta aqui da esquerda quanto nessa ponta aqui da direita, tá? E a característica desses peróxidos é que o NOx do oxigênio ele é -1, tá? Os outros óxidos têm NOx -2. Aqui no peróxido, esse oxigênio ele tem carga -1. E o peróxido mais importante é o peróxido de hidrogênio, que é a nossa famosa água oxigenada, né? A molécula da água ela tem um oxigênio só. A água oxigenada ela tem 2 oxigênios, tá? É o nosso peróxido mais importante, ok? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se precisar aí, dar uma reassistida. Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários que a gente tenta esclarecer, ok? No mais, um grande abraço e até a próxima.